Então, é um assunto bem gostoso, né? A gente vai falar sobre segurança, é um assunto que está muito em evidência, é um assunto moderno, é um assunto que é a tendência do momento. E aí eu vou estar tentando passar para vocês um pouquinho do que a gente vem atuando e construindo lá no nosso serviço, de ferramentas de segurança para a gente minimizar as nossas falhas, minimizar as nossas ocorrências na assistência e para ter um cuidado melhor com o nosso paciente. Tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, não tenho interesse de conflitos com nenhuma empresa. Tá? O que é o conceito? Né? A gente fala segurança, né? O que a gente poderia falar de segurança? Segurança nada mais é do que um cuidado, é uma prestação de cuidado ao paciente, né? E onde nós temos que evitar o acontecimento de incidentes e prevenir que não aconteça nenhum dano com o nosso paciente. E se acontecer um erro, a gente sabe que errar é humano, a gente tem que construir práticas, processos, ações corretivas, juntamente com as pessoas envolvidas e com a própria instituição. Tá? Um outro assunto também, uma frase que a gente tem falado bastante, um conceito, o que é cultura de segurança? Né? Cultura de segurança, na verdade, nós temos que interiorizar essa frase, essas palavras, cultura de segurança. Cultura de segurança, na verdade, mas é do quê? É um conjunto de valores, né? Conjunto de valores, são hábitos, são habilidades, são competências que faz com que a gente consiga, não só competências individuais, mas em grupais, mas que faz com que a gente consiga atingir as práticas e o compromisso que uma instituição espera em termos de segurança. Né? Então, assim, eu não sei quantos de vocês têm aprendido, estudado sobre essa palavra, ouvido na mídia, até nos próprios serviços de vocês, dessa palavra, essa frase cultura de segurança. Né? E o que é? Quais são esses valores? Será que eu tenho uma cultura de segurança? Eu, Eliana, Álvaro, vocês que estão aqui. Então, se a gente não tem ainda, já dá tempo da gente adquirir essa cultura de segurança. Né? E alguns estudos demonstram que, para a gente desenvolver uma cultura de segurança, a gente demora 10 anos. Né? E nada mais é que, se a gente não tem ainda, que nesse momento, a gente já está plantando uma sementinha. A gente está fazendo um curso, a Sobrafo está dando essa possibilidade da gente aprender algumas ferramentas, algumas estratégias para a gente aplicar a segurança no nosso dia a dia e construir uma cultura de segurança. Né? Alguns estudos também dizem que somente 5%, são dados de 2015, somente 5% dos hospitais, eu acho que esses dados já devem estar cada vez mais evoluindo, das instituições que possuem acreditação que têm uma cultura de segurança. Né? E cultura de segurança, o que é essencial para você ter uma cultura de segurança? Né? Na verdade, a gente tem que ter transparência, a gente tem que ter comprometimento, tem que ter respeito mútuo, a gente tem que envolver o paciente, a gente tem que ter um compromisso da gente estar um compromisso para a gente estar cada vez mais criando e desenvolvendo habilidades de conhecimento para a gente criar práticas preventivas. Né? E por que esse assunto está tão em evidência? Né? Porque será que a gente está errando mais? Será que a gente está conseguindo mudar um hábito, um comportamento de assumir com transparência os erros, as falhas? Sim, a gente entende que todo mundo erra, os erros acontecem, na minha instituição acontece, tenho certeza que nas instituições de vocês também acontecem, no Brasil acontece, lá fora acontece, nos Estados Unidos acontece, no Canadá, nos melhores países acontece, os mais evoluídos acontecem. E a gente vê cada vez mais as publicações sobre essa questão de erros. Né? A mídia vem mostrando para a gente cada vez mais os fatos. Né? Então, quer dizer que as pessoas estão mais transparentes, a gente está conseguindo trabalhar com esses nossos valores, e por isso que eu faço um convite para vocês que, dentro dos nossos conhecimentos, a gente tem que ter muitos domínios técnicos, né? Mas a gente tem que ter muitos domínios
comportamentais, e a questão da gente aprender sobre segurança é uma habilidade hoje, né? Nos tempos de hoje, existem muitos estudos, que depois eu posso até estar passando para vocês, se eu não conseguir passar aqui na aula, mas a gente pode depois conversar melhor, que está cada vez mais doutrinando e favorecendo para que o profissional farmacêutico ele crie essa habilidade, está dando até, abrindo portas de empregos, de oportunidades de trabalhos e habilidades profissionais para as pessoas, os farmacêuticos atuarem em farmacovigilância, com culturas de qualidade e segurança. Tá? Então, falando um pouquinho, não sei se muitos de vocês acabei de falar, os erros é uma preocupação mundial. Tanto é que, esse ano, em março, a Organização Mundial de Saúde ela lançou uma campanha. Nós temos um desafio global, que é o quê? Melhorar o uso de medicamento, ou seja, o uso seguro dos medicamentos, capacitar cada vez mais os profissionais para que a gente aumente a segurança dos pacientes na utilização de medicamentos. Alguns dados demonstram que hoje nós temos 1 milhão de pessoas que entram no hospital anualmente e que passam por algum problema de alguma reação adversa. A gente sabe que existe uma estimativa de 13, 14 bilhões de custos aproximados de investimento que as instituições têm com gastos, com relações aos erros acometidos com medicamentos. Então, a gente entende, está aqui uma das explicações por que esse assunto está tanto em evidência, né? E o erro, a gente entende que a Organização Mundial de Saúde está querendo cada vez mais capacitar nós, como profissionais da saúde, porque a gente entende que nós precisamos trabalhar melhor, nós precisamos estar mais preparados. Então, nos próximos 5 anos, a Organização Mundial de Saúde tem um compromisso de reduzir essas falhas em até 50%. E como nós vamos fazer isso? Então, nós vamos ter materiais disponíveis, tanto é que todo esse programa ele está disponível no site, vocês podem entrar na Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde está fornecendo protocolos, práticas de treinamentos, para que a gente consiga capacitar melhor para trabalhar com esse assunto, né? Então, a Organização Mundial de Saúde vai estar disponibilizando mais dados, trabalhando cada vez mais, compartilhando quais são as áreas, os processos que contêm mais erros, danos de medicamentos. E ela vai estar trabalhando no sentido de até mesmo a gente envolver outros parceiros, laboratórios. De repente, será que os erros estão acontecendo mais porque acontece uma similaridade nas aparências dos medicamentos? E a proposta também é empoderar, não só nós, como profissionais da saúde, mas os pacientes também participarem dessa segurança ativa em todo o processo. Então, o que a gente fala, a gente entende que os erros que acontecem, eles não são só inerentes à oncologia, né? Em oncologia, a gente se dá uma atenção muito expressiva, porque os medicamentos oncológicos eles têm baixo índice terapêutico e a margem de segurança é estreita. Então, se acontecer alguma falha, geralmente os danos são graves, podem ser irreversíveis e levar à morte, a óbito, os nossos pacientes. Então, a gente entende que os erros acontecem em todas as etapas de utilização do medicamento, desde o seu recebimento até a sua própria administração, com todos os tipos de medicamentos. Então, eles não são só inerentes à oncologia. O que a gente diz respeito que, em oncologia também, muitos dos nossos protocolos de medicamentos que nós utilizamos, um determinado medicamento, um exemplo, o MTX, às vezes eles são utilizados em doses variáveis e diversas para vários tipos de tratamentos, né? Então, o MTX, a gente utiliza ele desde a dose de 10 miligramas até 20.000 miligramas. Então, ou seja, existe uma variação na utilização desses medicamentos, e onde, muitas vezes, onde a gente está exposto aos riscos potenciais, né? Então, a gente usa um medicamento para vários tipos de câncer. Uma outra questão também, a Joint Commission, a gente tem alguns estudos que relatam que
39% das falhas ocorrem na etapa da prescrição, na elaboração, né? 12% ocorre ainda na parte de transcrição, 11% na parte de dispensação. Nós temos uma parte específica de erros que acontece principalmente na parte do preparo e administração dos medicamentos, né? Então, aqui novamente falando que os antineoplásticos são considerados a segunda classe de medicamentos onde mais causam danos irreversíveis aos medicamentos. Não é só o mundo que está contando, não é só os Estados Unidos que está preocupado com os erros. Aqui no Brasil, a todo momento, a gente verifica e a gente sabe de alguns noticiários, algumas publicações. O nosso próprio colega hoje falou do café com leite, de um idoso que foi administrado na veia. Então, a todo momento, a gente vê na mídia algumas falhas de medicamentos, né? Agora, acho que foi em junho que um profissional farmacêutico e um médico na França, eles foram condenados à prisão porque o médico elaborou uma prescrição incorreta de MTX e o farmacêutico dispensou. O paciente tomou durante 6 meses 4 comprimidos de MTX durante o dia, sendo que era para ele tomar durante a semana, né? Então, são falhas que acometem assim. Isso é o que a gente escuta na mídia. Eu tenho certeza que, se eu perguntar na plateia, se alguém aqui passou por um processo ou uma prática, foi envolvido num erro de medicamento, eu acho que hoje a gente consegue ter um comportamento mais transparente para a gente assumir que todos nós já passamos por uma falha, ou seja, envolvendo com um processo de falha de medicamento, né? E se a gente for fazer uma espinha de peixe, uma análise de Ishikawa, quais são as principais causas, né, que acontecem, né? Por que as falhas acontecem? E a gente, muitas vezes, vê ocorrendo uma repetição de erro, né? Então, uma ruptura, é um processo de comunicação, é um telefone que toca, na hora da gente estar fazendo o processo de manipulação de medicamento, é déficit de recursos, é falta de treinamento, é falta de capacitação. O que será? Né? Então, são essas causas que levam os eventos adversos. Falta de padronização de modelo de prescrição. Então, o que a gente entende é que aqui, se a gente mapeou as principais causas que levam essas falhas, e o que mais nos preocupa é a questão que, muitas vezes, essas falhas elas estão repetidas, né? Então, a gente vê quantas e quantas vezes que ocorre falhas com a semelhança de daunorubicina e doxorubicina, com as semelhanças da pronúncia. Então, a gente vê que as falhas elas são comuns e elas se repetem. Por que será? Será que os nossos planos de ações corretivos que estamos elaborando estão sendo eficientes? Será que nós estamos envolvendo as pessoas que estão errando? Será que a gente está envolvendo corretamente, sem um senso punitivo, sem um senso crítico de punição? A gente costuma dizer que, muitas das vezes, quando a gente falha e a gente causa um dano para o paciente, a gente tem 2 vítimas. A primeira vítima é o paciente, que tomou o medicamento errado, e a segunda é a pessoa envolvida no evento. Será que nós estamos, as instituições, ou até mesmo os serviços de saúde, estão preparados para estar conduzindo essas falhas? Estão preparados para construir uma cultura de segurança, construir um processo corretivo? Então, isso é uma pergunta que eu deixo para vocês também. Se tem uma falha sendo repetitiva no sistema de vocês, será que a gente conhece todos os riscos? Nós fizemos um mapeamento de risco? Como que se faz um mapeamento de risco? O mapeamento de risco, hoje a gente tem ferramentas que nos apoiam, FEMEA. A gente pode... Isso não é só o farmacêutico que constrói, ele pode ser construído junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto com a equipe de qualidade e segurança, se estiver nos serviços. Então, a gente tem que conhecer quais são os nossos processos mais frágeis. O meu processo, será que é a etapa da prescrição?
Será que é a etapa da manipulação? A gente tem que ter esse diagnóstico, e nós temos que construir esse diagnóstico até mesmo para a gente fazer uma ação mais corretiva e eficaz onde está no nosso sistema mais frágil. É um pouco do que o Daniel falou, a gente tem que conhecer os nossos fluxos de trabalho, pois só assim a gente conseguirá sanar as nossas prováveis fragilidades do nosso processo. Tá? Gente, vocês estão dormindo? Estão acordados? Acordada? Então, tá bom. E aí, a gente sabe que, às vezes, né, é uma coisa que a gente... É algo que, às vezes, o farmacêutico pode até pensar, ou até os gerentes da instituição. Então, quer dizer que saúde, segurança, é autoinvestimento? Requer muito dinheiro? Né? Então, a gente mostrou nos slides passados que tem muitas instituições gastando bilhões com investimento, com ações judiciais, devido, em consequência, a algumas falhas que aconteceram com alguns pacientes, que, muitas vezes, hoje, as instituições têm muitas ações judiciais. O que eu quero dizer é que, às vezes, nós podemos fazer segurança, às vezes, nem sempre, metodologias de segurança, necessita de altos investimentos financeiros. A gente entende, e tem vários estudos que comprovam isso, que as acreditações elas trazem processos de qualidade, seguranças mais eficazes e comprovados. E envolve dinheiro, envolve custo, envolve recursos. E nem sempre hoje nós estamos passando por um momento de crise global. Embora esse assunto é um assunto de evidência, de cultura, exigindo que as instituições de saúde investem em segurança, mas muitas das instituições não têm recursos para estar investindo em segurança. Né? Então, cabe nós, farmacêuticos, desenvolver a habilidade, a criatividade, para a gente buscar alternativas que não requerem grandes investimentos. Eu não vou desenhar um processo seguro no Word, porque eu não tenho uma acreditação de Joint Commission. Então, essa frase é a frase que não combina, principalmente para nós, profissionais da área da saúde. A gente entende também que cultura de segurança exige um apoio, principalmente das altas lideranças do hospital, do diretor clínico. Então, pode ser que, às vezes, na instituição onde é a realidade de trabalho de vocês, vocês não tenham condições de comprar ou adquirir uma acreditação. Mas o que vocês podem desenvolver em parceria com esse diretor, com as equipes multidisciplinares, algum processo de segurança? Que ferramentas que vocês podem utilizar para desenvolver uma cultura de segurança? Então, a cultura de segurança ela é desenvolvida, a gente tem que buscar ferramentas alternativas. E aqui, até alguns dos nossos amigos já falaram, tem ferramentas que estão disponíveis, ISMP, né, que a gente encontra no próprio site, IBSP, Instituto Brasileiro de Segurança dos Pacientes, através mesmo da nossa própria legislação. Foi, em 2013, lançado um modelo de Plano Nacional de Segurança do Paciente. Nós podemos encontrar através da... Então, tem vários sites disponíveis. Nós temos livros, nós temos, então, maneiras de aplicar uma segurança com menor custo financeiro. Tá? E vamos lá. Eu falei para vocês que hoje eu ia dar algumas dicas de ferramenta, de modelos de trabalho, para a gente melhorar e aumentar a nossa segurança no nosso dia a dia de trabalho. Aqui é um modelo de notificação de ocorrência que a gente tem na nossa instituição. A gente fala que a ferramenta de notificação de ocorrência ela é uma responsabilidade de todos os colaboradores, de todos os trabalhadores da instituição, de todos os níveis. Todos podem realizar a notificação. Um dia, na minha instituição, foi feita essa notificação, o sistema de notificação era manual, hoje ela é no sistema. Tá? Nós utilizamos esses conceitos quando ocorre uma ocorrência de circunstâncias de risco, near miss, incidência com danos, sem danos, com danos graves, leves e moderados. Então, são conceitos. Eu não sei se vocês conhecem esses conceitos.
mas são conceitos que a gente aplica, que foi uma das primeiras ferramentas que fez com que a gente melhorasse e adquirisse uma cultura de segurança. Porque as notificações não são realizadas só pelos farmacêuticos. Nós entendemos que nós estamos, no momento atual da nossa vida profissional, tendo e se desenvolvendo condições maiores e melhores capacidades de segurança. Então, nós temos uma capacidade de liderança, até mesmo para sair à frente, para maestrar melhor esses processos de segurança. Mas isso não depende só de nós, farmacêuticos. Então, depende de vários outros profissionais disponíveis na instituição. Então, essa ferramenta foi uma das ferramentas que mais ajudou a gente a desenvolver os nossos processos de segurança. Então, todos os eventos associados com medicamento, eles notificam e passa por toda a cadeia para a gente avaliar. As reações adversas também é um outro modelo, que todos podem notificar, dependendo do grau do desfecho da reação. Se ela for grave, a gente tem uma condução juntamente com os comitês de segurança, a gente tem um comitê de qualidade, a gente envolve o paciente, sim, a gente comunica o paciente, comunica a diretoria clínica, a gente tem total transparência nesse processo. E, se não for grave, a gente só trabalha no processo de notificação. A gente tem, o nosso foco é cada vez mais envolver o paciente. Então, todas essas notificações, a gente tem grupos que nós analisamos. Semanalmente, a gente tem um grupo de equipe multidisciplinar que a gente avalia as determinadas notificações. Por especialidade, tem uma equipe da onco, tem uma equipe da cardio, tem uma equipe da unidade crítica. Então, todos trabalham num processo de avaliar. A gente constrói planos, processos de processos de segurança. A gente constrói, uma vez se acontecer um erro, a gente constrói esses processos junto com as pessoas envolvidas. A gente faz até auditoria, a gente realiza auditoria no lugar onde aconteceu, a gente tenta ouvir as pessoas envolvidas e a gente constrói os planos de ação juntos com todos os envolvidos. Tá? A gente está trabalhando de uma maneira lúdica. Cada vez mais, a gente não usa só o papel, o sistema, a gente usa os quadros. A gente tem esse quadro que fica em todas as unidades, chama gestão à vista, onde as pessoas notificam qualquer não conformidade com o paciente. Um outro modelo de quadro que a gente está usando é esse de green and yellow, onde esses tipos de quadro fica bem próximo ali dos profissionais. Então, todos lá podem ir lá, notificar, registrar as ocorrências. Tá? Um outro processo que tem apoiado muito a gente, eu falei para vocês que cultura de segurança a gente tem que envolver a alta liderança. E tem muitos processos que, às vezes, não sei se não acontece nas instituições de vocês, mas, às vezes, na minha acontece. Um determinado médico que não quer fazer o termo de consentimento para uma determinada quimioterapia. Isso, eu não vou lá e brigo com o médico. Eu oriento o processo correto que tem que ser feito. Se ele não aceitar, a gente aciona a alta liderança. Então, a gente chamou isso de critérios inegociáveis. Todo critério que o farmacêutico não consegue resolver, a gente pede. A gente tem referências na nossa diretoria clínica, e a qual nós pedimos o apoio, e eles acabam resolvendo com a gente da melhor maneira. Tá? É um processo assim, que tem dado muito sucesso. Eu vou passar algumas outras estratégias que ajudaram a gente a desenvolver cultura de segurança. Eu não sei se aqui alguém gostaria de compartilhar comigo alguma estratégia que adotou numa falha que aconteceu na instituição e que vocês tiveram que construir um processo de segurança. Tem alguém? Tudo bem. Então, eu vou continuar contando as nossas ações que a gente faz para que a gente não tenha erros, falhas no nosso processo. A gente tem uma estrutura. Tá? Dentro da farmácia, a gente tem a farmácia da oncologia, mas a gente tem uma estrutura que chama NAF, que dá um apoio, Núcleo de Assistência Farmacêutica, que dá um apoio desde o recebimento, a etiquetagem, a dispensação e o preparo de medicamentos. Nós temos uma equipe de farmacêuticos clínicos que fazem toda a parte do monitoramento, do atendimento, avaliação de risco dos pacientes.
Nós temos um departamento que chama ANATEF, é um departamento que, assim, tem dado muito apoio para a gente, evitado muitos problemas, não só apoio para a parte de médica, mas de farmacêuticos e também para os pacientes, onde fica concentrados a equipe que faz a seleção dos medicamentos, a equipe que cuida da educação, a equipe que cuida da parte de automação e esclarecimentos de processos para toda a área da farmácia. Aqui tem um modelo. Dentro da área da oncologia, a gente tem a equipe de assistência. Os farmacêuticos que ficam na assistência são os farmacêuticos focados para a produção, totalmente na parte de qualidade, controle de qualidade, rastreabilidade dos medicamentos, aquisição, orientação dos pacientes quanto à questão dos medicamentos importados. A gente tem a equipe que cuida da clínica, tá? Que fica tanto no ambulatório, na unidade de internação, na UTI. É uma equipe que tem total sincronia. Hoje eu falo com muita propriedade, com muita alegria, que é uma equipe bem integrada. A gente se conversa através de passagens de plantões, de reuniões. Então, a gente tem encontros para toda a integração da equipe. Durante a semana, todos ficam departamentalizados nas suas áreas específicas. Estamos, cada vez mais, fazendo com que os farmacêuticos clínicos atuem por especialidade dentro da oncologia. Então, tem a equipe de referência da Hemato, tem para tumores sólidos, pediatria. É um trabalho que a gente está cada vez mais desenvolvendo. E, além disso, a gente também está tendo uma atuação nova, que é dentro da UTI, que a gente está atendendo os pacientes oncológicos. Também está sendo uma experiência bem rica, bem importante. Tá? Esses farmacêuticos, eles... passar bem rapidinho. Durante o final de semana, eles têm uma equipe, uma escala compartilhada. Então, todos acabam dando plantão, todos assim acompanham a parte da assistência. A clínica que cobre a assistência, tá? O pessoal da assistência não cobre a clínica. Para cobrir a clínica, a gente tem que passar por um processo de treinamento. Aqui, uma das etapas que acho que é muito comum para todos, que ajudou muito a gente ter uma cultura de segurança, a gente criar as barreiras de segurança. A gente tem barreiras de segurança, desde o processo da prescrição, avaliação, dispensação, preparo e administração dos medicamentos. Todos nós temos duplo cheque, tá? Sempre tem mais etapas de duplo cheque. Todos acabam, de todas as etapas, tendo acesso à prescrição. É óbvio que a gente fala que quem tem acesso maior à liberação da prescrição, que visualiza a prescrição, mas, assim, o nosso combinado é lá, principalmente, dentro da área de produção, a prescrição todos acabam visualizando. Dentro da área de manipulação, a gente tem 4 etapas de segurança. A equipe do estoque tem acesso à prescrição, a equipe da higienização, a equipe da manipulação e a equipe da dispensação. Então, assim, tem, sim, a responsabilidade principal do farmacêutico que está liberando a prescrição, mas é corresponsabilidade também da equipe que está no estoque passar o equipo correto, sendo que ele está visualizando qual é o tempo de infusão do medicamento. Ou uma equipe que está na asepsia, na higienização. Opa, eu estou fazendo uma asepsia incorreta de um medicamento, sendo que era Benadryl, me passaram Zofran, porque eu chequei na prescrição. Então, é um trabalho bem legal. Hoje, o nosso processo é totalmente informatizado, o sistema está assim, mas um dia foi manual. Um dia, eu vou falar para vocês que até há 5 anos atrás, e a gente usava a prescrição manual e passava em todas, a gente fala, todas as áreas, etapas dentro da farmácia, e todos davam um cheque com cores diferentes. Então, a equipe do estoque tinha uma cor correta para checar a prescrição, a equipe da higienização, a cor era verde, a equipe da manipulação era vermelha. Então, a gente também fez uma adaptação. O nosso processo hoje no sistema, o nosso software foi desenvolvido totalmente através de um processo que era manual. Então, não é porque as pessoas não têm sistema, a gente não consegue fazer segurança. Até 5 anos atrás, eu usava a prescrição através de uma máquina do Xerox, eu tirava a cópia dos Xerox, fazia os rótulos em duplicidade, a gente usava canetas de cores diferentes para a gente criar barreiras de segurança diferenciadas. Gente, estou tentando correr um pouco por causa do tempo, então, qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Um outro trabalho que a gente fez também, que teve uma expressão na nossa questão de segurança, foi
Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas tem a NIOSH, né, que é o Instituto de Segurança de Saúde internacional. Então, ela preconiza os principais medicamentos que têm risco ocupacional. A gente sabe que milhares de americanos, não só americanos, mas brasileiros, se a gente não fizer uma boa identificação de saber quais são os medicamentos que têm um risco ocupacional, principalmente quando se tritura um medicamento oncológico, a gente está se contaminando. Então, nós fizemos um trabalho recente na nossa instituição, nós pegamos todos os medicamentos e a gente criou uma identificação correta. Tal medicamento, conforme o parâmetro da NIOSH. Se o medicamento tem risco ocupacional, nós colocamos um alerta no cadastro. Daí, pode ser que, às vezes, vai um medicamento, um comprimido, vou dizer um exemplo, um Zytiga lá para a unidade de internação e, de repente, tem que triturar. Daí aparece um alerta, a hora que ele chega lá, que ele não pode ser triturado, que tem que ser encaminhado para a farmácia da oncologia, porque, se ele triturar, tem um risco ocupacional. Então, essa lista também é disponível, vocês podem entrar no Google, é outro material que vocês não pagam, não tem nenhum investimento para segurança, e a gente pode, sim, trazer segurança e menos risco ocupacional para todos os envolvidos. Tá? É um trabalho bem legal, esse que nós acabamos de concluir. Aqui, até assim, talvez eu estou falando várias coisas óbvias para vocês, mas assim, a gente está no momento na instituição de dar muita atenção para os pacientes em ambulatório. A gente entende que tem vários processos que são bem instituídos dentro da unidade de internação, mas no ambulatório, ainda a gente entende que a logística do paciente é rápida, muitas vezes nós não conseguimos fazer a reconciliação correta, a gente não consegue avaliar em tempos corretos, então, por isso que cada vez mais a gente está dando uma ênfase para a construção dos processos, não só de segurança, mas técnico para atendimento dos pacientes ambulatorial. É uma exigência nossa, das nossas acreditações, mas, principalmente, e do nosso paciente. Então, nós estamos, no momento, tendo um consultório para atender esses pacientes, principalmente os pacientes externos, para dar uma assistência mais segura para eles e mais complexa. Tá? Uma outra questão é assim, a gente sabe que a oncologia, cada dia tem um medicamento novo. Todos os medicamentos novos, a gente faz um processo de cadastro, uma ficha técnica, e a gente entende se aquele medicamento vai ser padrão, se é de uso compassivo, se é de pesquisa clínica, se ele é um medicamento novo, que ainda é o paciente que importou. E aí a gente faz uma ficha técnica. É interessante que essa ficha técnica, nós criamos um modelo que tem informação desde a equipe da produção, a equipe da assistência, que vai preparar. Uma outra etapa dessa ficha é a equipe da clínica e tem a equipe da enfermagem, que é quanto aos cuidados para a administração. Então, é uma ficha de reeducação para todos os processos, os medicamentos novos, e aí a gente deixa para um determinado período, ele circulando, todas as equipes, para que a gente consiga ter informação daquilo que a gente não conhece. Tá? Uma outra questão, a gente faz a avaliação de 100% das prescrições. Nós temos uma avaliação de risco lá, é uma árvore de risco, que a gente classifica o risco daquele protocolo conforme as intervenções do farmacêutico. Então, às vezes, a gente tem... e até a gente tem um checklist também, tanto para avaliação clínica, como o processo de avaliação de uma prescrição na urgência, e até mesmo para visualização da equipe dentro da assistência. Então, a gente tem um checklist para a gente avaliar a prescrição, não só dentro da clínica, mas dentro da produção também. Voltando um pouquinho para eu falar, tem essa questão da árvore de risco. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Essa árvore de risco, o que a gente... a gente desenvolveu, é uma calculadora, conforme eu já tinha falado para vocês. Quando um paciente está com determinado protocolo e a gente, dependendo das intervenções que o farmacêutico faz, aquele protocolo, aquele paciente, ele vai ter um risco. Então, se um paciente, a gente qualificou ele com risco,
ou o paciente tem um risco baixo, médio ou alto. Se é um protocolo que tem um alto, com várias intervenções, principalmente protocolos hematológicos, o que a gente acaba fazendo? A gente avalia aquele protocolo a cada 7 dias. Se tem um médio risco a cada 15 dias e tem um médio risco a cada 15 dias, baixo risco a gente avalia a cada 30 dias, e se tem um alto risco a cada 7 dias. Fui clara, gente? Tentando correr um pouco, mas assim, isso fez a gente sistematizar o risco para a gente avaliar esses pacientes. E assim, é uma ferramenta nova que a gente está adotando também, e para a gente tentar minimizar até mesmo a otimização de assistência dos pacientes para todos os protocolos. Isso em ambulatório também, porque às vezes no ambulatório é um tempo muito difícil da gente fazer todos os processos de avaliação. Os medicamentos. Os novos medicamentos, a gente faz um sistema de monitoramento para a gente avaliar os sinais, os sintomas, através de exames laboratoriais. Então, se lançou um medicamento novo hoje no mercado, a gente acompanha durante 20 vezes a utilização daquele medicamento, a gente avalia os sinais, os sintomas, os exames laboratoriais, ou até mesmo a gente usa até 3 meses. Então, a gente tenta fazer um monitoramento para a gente verificar se a gente tentou identificar algum processo que trouxe insegurança para o paciente. Depois, a gente faz um fechamento junto com a nossa comissão de farmácia terapêutica e com os médicos que utilizaram esse medicamento. Por que isso? Porque a gente sabe que tem muitas reações dos medicamentos oncológicos que não estão estabelecidas nas bulas. Então, às vezes, pegam a gente de surpresa na assistência do paciente. Tá? Vamos lá. Um outro processo que a gente está tentando cada vez mais desenvolver dentro do ambulatório é a gente fazer um forecast assistencial. O que é isso, Eliana? O que você está fazendo? É um planejamento da assistência. Então, é muito voltado para a questão de metas do cuidado do paciente. Às vezes, é muito difícil, a gente não tem profissionais, a gente não tem pessoas suficientes, os pacientes têm um tempo muito rápido, e aí a gente tenta, assim, a gente faz um planejamento. Tem alguns medicamentos, assim, um exemplo, todos os dias de manhã, um farmacêutico se reúne com a enfermeira e com o médico plantonista, e nós focamos nesses 3 tipos de grupos de medicamentos para a gente avaliar a segurança. Um exemplo, cisplatina, que o paciente está no 6º dia de aplicação. Então, a gente foca para ver se ele tem um antiemético para a gente não ter uma reação adversa. Isso, Eliana, mas você não faz isso dos outros? A gente faz, sim. A gente está elegendo, não sei se eu estou sendo clara para vocês, a gente está tentando triar grupos de medicamentos para a gente ter um acompanhamento mais próximo, e a gente até aprender a fazer farmácia clínica, a gente aprender a entender melhor como é os processos de assistência com os seus pacientes, para a gente conseguir, de fato, ter um resultado. E o envolvimento com toda a equipe, é uma equipe multi. Então, no dia, a gente separa esses medicamentos de cisplatina, os taxanos, mabtério e cetuximab, para a gente ver se os antieméticos estão corretos. E a gente olha também os medicamentos imunoterápicos, a gente vê, se atenta se tem uso de corticoide ou não. Tá? É um trabalho que a gente está chamando de metas de cuidados diários. Então, o principal objetivo é saber se a gente está tratando o paciente certo, com o protocolo certo e com os medicamentos corretos. E também tem um grande exercício aí, um grande legado e sacada é a gente conseguir ter uma interação com a equipe multi, no cuidado focado, que é o paciente. Tá? Vamos lá. Falando um pouquinho de segurança, não dá para a gente não falar sem... Tá? Não dá para a gente falar de segurança se a gente não trabalha num processo de capacitação. A gente, religiosamente, a gente é muito fiel à nossa grade de treinamentos. Nós produzimos treinamentos anualmente, semestralmente, então a gente tem uma certa periodicidade. Aqui envolve uma grade de treinamentos não só para os farmacêuticos, mas para os nossos técnicos, auxiliares, para os mensageiros. E eles mesmos constroem também os workshops, não somos só nós. Tá? Nós construímos em parcerias com os nossos funcionários. Tem uma metodologia de treinamento nova, que a gente está passando bastante para os farmacêuticos, que é uma metodologia de treinamento realística, que a gente acaba
levando o quê? A gente leva um treinamento, assim, a gente tria para que a gente capacita que os nossos farmacêuticos tenham uma melhor desenvoltura em momentos de conflitos, para atendimento dos pacientes. Então, a gente faz uma simulação de um caso do farmacêutico atendendo um paciente polêmico ou um médico polêmico. Então, a gente faz uma simulação mesmo na prática. A gente chama isso de exercício de habilidade. E é uma prática que a gente está fazendo com os nossos farmacêuticos. Então, não fica só no papel eu orientar o alvo a fazer uma procura ou uma pesquisa de referências bibliográficas. A gente mistura isso na prática. E o farmacêutico fazendo isso como se fosse um exercício de habilidade. A gente chama de simulação realística. Tem dado muito sucesso. Tá? As nossas próprias reuniões científicas, quinzenalmente a gente faz reuniões científicas. Igual a Sobraf faz aqui, nós temos o congresso. Então, lá os farmacêuticos, a gente estipula os temas e a gente faz. A gente é bem fiel a isso. E tem eventos que até os próprios auxiliares e técnicos, eles que desenvolvem. Às vezes, a gente chama alguma parceria externa também para desenvolver. Uma outra coisa, uma ferramenta que eu falo que é muito simples, mas é um instrumento de passagem de plantão, que assim, são informações primordiais para a assistência do paciente, mas que a equipe da assistência tem que estar sabendo, a equipe da clínica tem que estar sabendo, a clínica do ambulatório, da unidade de internação da UTI. Então, de fato, a gente tem que fazer uma boa maestria e mágica com esse processo de comunicação. Então, aqui a gente tem um instrumento de comunicação dos principais acontecimentos do dia, de cada plantão, nós elegemos os principais assuntos e a gente passa diariamente para toda a equipe e todo mundo tem que validar. E não são só os farmacêuticos, todos os técnicos, toda a nossa equipe também tem que dar ciência dessa informação. É um exercício de comunicação ativa. Tá? Uma outra coisa que a gente tem feito, que tem dado muito certo, é um pit stop. É onde a gente estimula também as pessoas. É o momento que a gente para com os farmacêuticos toda sexta-feira e com o restante da equipe, os técnicos de farmácia, a gente para toda terça-feira à tarde para falar quais foram as quase falhas que nós tivemos, os quase erros, se tem alguma oportunidade de processo, e a gente coloca a bolinha. Bolinha preta, que não teve nenhum assunto de erros. A bolinha verde é que a gente conseguiu pegar uma falha antes de sair da farmácia, e a vermelha a gente não conseguiu pegar uma quase falha, que foi para a enfermagem. É um movimento bem legal e a gente constrói ações de corretivas para esse momento. Tá? E futuro? Vamos lá, já não tenho mais tempo. A gente, cada vez mais, quer empoderar toda a nossa equipe com foco de segurança, construção de processo. Não são só os farmacêuticos que dão ideias de processos de segurança. A gente está envolvendo cada vez mais, em todos os nossos processos, a gente está sendo transparente até com os próprios pacientes, a gente envolve os pacientes, a gente compartilha as mudanças de processo que está acontecendo com eles. É óbvio que a gente entende que cada vez mais nós temos que ter essa habilidade para trabalhar em nosso trabalho, não é mais só o conhecimento da ciclofosfamida. E uma mistura de tecnologias. A gente está trazendo um robô também com um processo de inovação para preparo de quimioterapia. E um outro processo que a gente também está trazendo, a gente está trabalhando muito com bombas inteligentes na parte de administração de medicamento, para que a gente cadastre os tempos, o protocolo acabou, né, de medicamento. E, só para finalizar, a gente está trazendo uma câmera, que é um raio-x que chama Fox, além do farmacêutico, dar o duplo cheque dentro da cabine na hora de preparar, a gente tem essas imagens gravadas para que a gente possa certificar se aquele processo está acontecendo da melhor maneira, com um sistema de duplo cheque. Gente, era isso que eu queria falar. Eu me fico super à disposição, porque o tempo acabou. Eu aproveito esse momento, você me dá licença rapidinho, para convidar vocês. A gente tem um nosso 5º Fórum de Farmácia, que vai ser em agosto, no Hospital Sírio-Libanês. Vai ser o lançamento do nosso manual de farmácia clínica, e todos vocês estão convidados, espero vocês lá. Se vocês precisarem de alguma coisa, me coloco super à disposição, porque inúmeras vezes eu sentei onde vocês estão para buscar um pouco de conhecimento e continuo até hoje a gente fazendo esse exercício para a gente tentar
ter só um foco melhor, cuidar melhor dos nossos pacientes, e a gente adquirir um pouquinho mais de habilidade, de conhecimento, para a gente trabalhar um pouco melhor. Tá? Muito obrigada a todos, gente.